Vamos lá para a nossa Primeira Guerra Mundial, então. Então, hoje nós estamos na aula 32. Né? A última parte da Primeira Guerra Mundial, né, ela diz respeito, né, aos tratados do pós-guerra. Né? Então, a gente viu ali, né, que o ano de 1917 foi um ano fundamental, porque mudou as estruturas da guerra. Né? Primeiro, com a saída da Rússia da guerra, que entrou em processo revolucionário. Né? Então, a Rússia vai sofrer a Revolução Francesa, que a gente vai falar a partir da próxima aula. Por sua vez, entre os Estados Unidos, que até agora estavam numa posição bastante confortável, vendendo produtos, emprestando dinheiro. Então, os Estados Unidos, diante, né, de algumas situações, entra, né, na Primeira Guerra Mundial. Né, e isso faz toda a diferença, né, porque, aquilo que eu falei no final da aula passada, né, entra um exército gigantesco, né, com um contingente muito grande de soldados, descansados, né, considerando que o soldado europeu já estava lutando ali há praticamente 3 anos, né, desde 1914, né, então cansados, lutando na sua própria casa, né, no seu país. Né, os americanos entram, né, num território que eles nem conhecem, que nem faz parte, né, da sua vida, né, e isso vai fazer toda a diferença para a virada, né, da guerra em favor da Tríplice Entente, né, principalmente ali falando de Inglaterra e França. O Brasil também entra na guerra, né? Eu falei, comentei rapidamente com vocês na última aula. O Brasil tem uma participação assim muito modesta, muito pequena na Primeira Guerra. O Brasil entra depois do afundamento, né, de alguns navios, né? Então há uma pressão popular para que o Brasil entrasse no conflito. É importante lembrar que havia posicionamentos a favor da Alemanha, posicionamentos contrários, né? Principalmente aqui no sul, onde a colônia alemã era muito grande. Então haviam muitos políticos, né, que eles chamam de germanófilos, né, que defendiam os alemães, né, mas quem afundou os navios brasileiros foram alemães, então ficava difícil sustentar essa situação. Né, e o Brasil declara guerra à Alemanha, mas vai para o cenário de guerra só no finalzinho, lá por outubro de 17, mais ou menos, final do ano de 1917. Tá? Vai uma junta médica, né, que tem uma participação importante, médicos, enfermeiros, né, militares, que vão, né, para os campos de batalha para auxiliar nesse sentido. Né? Em termos de força bélica mesmo, vai esquadras da Marinha, né, que tinha a função de fiscalizar, né, a região ali do Mediterrâneo, o Estreito de Gibraltar. Isso vai ter um problema, né, porque é bem nessa época o surto de gripe espanhola, então a tripulação desce do navio e acaba contraindo gripe espanhola. Alguns desses marinheiros voltam para o Brasil e há até teorias de que foi desse retorno, né, que a gripe espanhola se espalhou no Brasil. Tá? Há outros focos também, né, as pesquisas foram feitas, mas esse foi um dos focos que trouxe a gripe espanhola para o Brasil, que foi um surto assim tão catastrófico para o Brasil quanto a pandemia aí que a gente está vivenciando hoje. Tá? Talvez o fato mais emblemático, né, da presença brasileira na Primeira Guerra Mundial foi meio que um fiasco, né, uma frota da Marinha Brasileira tinha que vigiar um território, né, foram alertados que era possível que submarinos alemães estivessem ali na região, e aí quando eles avistaram algumas coisas se movendo na água, acharam que era submarino alemão e bombardearam, né, fuzilaram ali aqueles focos, né, aquelas coisas que se movimentavam na água ali, e eles acharam que era submarino, mas na verdade eram toninhas. Né? As toninhas é uma espécie de golfinho, né, um animal inofensivo, mas foram mortos milhares ali de toninhas, foram bombardeados pelo navio brasileiro. Tá? Então a presença brasileira na Primeira Guerra é melhor a gente não comentar muito. Tá? Deixa para a gente falar na Segunda, porque a Segunda Guerra, a participação brasileira foi bem importante. Tá? E com o final da guerra, né, em 1918, a Alemanha assina o armistício, né, pressionada ao final a sair, a declarar a derrota na guerra. Né, então, alguns acordos de paz, né, começam a ser assinados. Isso é um processo que já vem desde 1900 desde a assinatura dos tratados de aliança, ao longo da guerra, vários tratados foram assinados, né, até o tratado que tira a Rússia da guerra, ela assina com a Alemanha, né? Enfim, mas no finalzinho da guerra, nós vamos ter ali dois tratados que vão se contrapor. O primeiro, que os 14 pontos de Wilson, o presidente Woodrow Wilson, dos Estados Unidos, ele propõe um acordo para finalizar, para fechar a guerra, um acordo em que não caracterizaria nenhum culpado pela guerra.
Então ele faz uma proposta bacana, assim, pacífica, para que, ó, cada um fica com as suas despesas, com as suas seus problemas e a gente volta para casa e tenta manter a paz aí por mais um tempo. Né? Mas a proposta dele é rechaçada, principalmente por Inglaterra e França, que estavam com sangue no olho e queriam vingança. Né? E, então, dos 14 pontos de Wilson, o único ali que foi levado em consideração foi a criação da Liga das Nações, né? Que seria uma reunião de países que tinha por objetivo evitar um futuro conflito, uma segunda guerra mundial. Vejam que até isso não vai dar certo. Né? Então, esse acordo aí vai excluir a Alemanha, vai excluir uma série. Os próprios Estados Unidos não vão participar da Liga das Nações. Então, veja, já nasceu com um problema aí o avô da ONU. Né? E então, os 14 pontos de Wilson não são aprovados. Né? Dentro do próprio Estados Unidos, o Congresso americano não apoia o presidente, né, nessa imposição de regras, né, e o que vai prevalecer é o Tratado de Versalhes. Tá? Então, o famosíssimo Tratado de Versalhes vai impor uma série de restrições à Alemanha e vai culpabilizar a Alemanha pela guerra. Então, diferente dos pontos lá do Wilson, né, que não trazia nenhum responsável pela guerra, colocava todo mundo no mesmo barco, né, o Versalhes não. O Versalhes dizia que a Alemanha foi culpada pela guerra, então ela tinha que pagar por isso. Então, a Alemanha, o Império Alemão, né, começa a ser desmembrado, vai ser muitos territórios, a Alemanha vai perder, né, e vai ser obrigado a reduzir o contingente militar, reduzir o número de armas, né, o território alemão vai ser dividido, né, enfim, e sem contar a multa pesadíssima, né, que a Alemanha vai ter que pagar. Isso tudo vai resultar em um sentimento de revanchismo na Alemanha, que vocês sabem aonde que vai dar isso daí. Né? Então, a Alemanha, até a década de 30, vai sofrer muito, né, por conta dessas restrições, por conta dessa dívida, né, que ela, até para o Brasil ela vai ter que pagar indenização. Né? Lembro que navios brasileiros foram afundados, né, por submarinos alemães, então, até para o Brasil, ela vai ter que pagar indenização. E então a Alemanha vai praticamente quebrar, vai falir, né? A Alemanha que passa a ser chamada, né, de República de Weimar após a Primeira Guerra Mundial, né? Porque o tratado, né, dessa criação da República, né? Porque a Alemanha era um império, né? Ela passa a ser uma república, né? E aí acontece toda uma agitação social, né? Que a gente vai ver que vai acabar dando no nazismo. Tá? Mas isso é um assunto para outra hora, para um outro momento, provavelmente para o ano que vem. Tá? Aqui tem algumas das consequências, né? O Império Austríaco, né? O Império Austro-Húngaro vai ser desintegrado, né? Pelo Tratado de Trianon. Né? Então, o grande Império Austríaco vai ser desmembrado em Áustria, Hungria e a Tchecoslováquia. Né? Então, na verdade, o final da Primeira Guerra traz o fim dos grandes impérios. Né? O Império Russo vai ser dissolvido por conta da Revolução, o Império Austro-Húngaro vai ser dissolvido após a guerra, o Império Alemão vai ser dissolvido, o Império Otomano vai ser desmembrado. Tá? Vejam aqui na tela, a Alemanha vai ter que devolver a região da Alsácia e Lorena. Lembra que eu falei dessa região que era fronteiriça entre a Alemanha e a França, que a Alemanha tinha vencido lá na Guerra Franco-Prussiana do século XIX? Então, vejam que muitas mágoas, né, vêm à tona após o fim da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha vai ter que devolver esse território. Né? Então, aqui os outros tratados, né, o Tratado de Trianon, desagregação do Império Austro-Húngaro, né? Vai surgir, então, a Áustria, a Hungria e a Tchecoslováquia, vai surgir a Iugoslávia também. O Tratado de Saint-Germain é a desagregação, né, na Tchecoslováquia, a Áustria, e alguns territórios que a Áustria vai ter que devolver para a Itália. Né? Lembra que a Itália mudou de lado, né? Queria alguma coisinha para ela também. Ela vai recuperar algum território que a Áustria havia tomado. Tá? A desagregação do Império Turco Otomano pelo Tratado de Sèvres. Tá? É aí que vai surgir países como a Síria, como o Líbano. Tá? E esse território que hoje a gente conhece como mundo árabe, né, ele vai ser meio que dividido entre a Inglaterra, a França, né, a própria Grécia vai ocupar ali territórios, e num tratado posterior vem o surgimento da Turquia. Tá? Então, há uma série de mudanças, né, no mapa político da Europa. Né? Então, vejam só a situação. Né? Teve pessoas que dormiram pertencendo a um país, acordaram pertencendo a outro, né? Porque os territórios mudaram, né, de localização. Né? As fronteiras foram mexidas após a Primeira Guerra Mundial.
Tá? Aqui tem alguns dados, né, que a gente já comentou, mas eu quero destacar aqui, ó, o fim da hegemonia britânica. Então, a Inglaterra dominava o mundo, era o grande império, e a partir, né, da Primeira Guerra Mundial, você tem uma nova grande potência, que são os Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos aparecem como uma grande potência econômica, militar e política, né, com grande influência, tanto na América na, quanto na Europa. Tá? Então, pessoal, a Primeira Guerra, então, ela nada mais é do que uma gestação aí dos conflitos que estão por vir. Nós vamos entrar agora num período chamado de período entre guerras, né? Esse período ele é marcado principalmente, né, já começa, né, durante a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, que vai criar a União Soviética, e surge então uma força alternativa, né, ao poderio capitalista dos Estados Unidos, né? Então, o socialismo, que era uma ideia que vem da Europa, né, da França, Alemanha, Inglaterra ali, o socialismo começa, que era utópico, agora ele passa a ser um socialismo real, né? Então, países adotam essa política econômica, tá? E isso vai conduzir a uma série de questões aí, não apenas, né, no pós-Primeira Guerra, mas principalmente no pós-Segunda Guerra, quando a gente for ver aí a Guerra Fria. Tá? Outro abalo muito grande que contribui para o sucesso do socialismo é a crise econômica de 29. Tá? Então, essa crise econômica, que é uma crise baseada no alto consumo, por incrível que pareça. Então, o fato das pessoas consumirem mais vai levar a uma crise econômica, né, talvez uma das mais importantes, uma das maiores crises econômicas que nós já tivemos aí no mundo, também tem um impacto muito grande. E, finalmente, a ascensão de partidos radicais, né, principalmente tanto na extrema esquerda, né, que é o caso do Partido Comunista na Rússia, né, o stalinismo, né, agora já a União Soviética, né, que é um Estado baseado no socialismo, mas que vai chegar a um regime ditatorial extremamente cruel, sanguinário, do Stalin, né? E também os regimes de extrema direita que aparecem na Europa, a exemplo da Itália fascista e o mais típico deles, o da Alemanha nazista. Tá? Então, é um período de radicalizações, o período entre as duas guerras mundiais. Tá? Mas isso a gente vai vendo aos poucos aí nas próximas aulas. Tá certo, gente? Beleza até aqui?